Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo a essa aula em que eu vou fazer uma análise sobre a maior empresa do setor de resíduos sólidos do Brasil. É isso mesmo, vamos falar dessa empresa que tem como principal atividade econômica os aterros sanitários. A gente vai entender também um pouco como é que funciona a questão do comércio do aterro sanitário, como é que eles ganham dinheiro. E quando a gente fala de dinheiro, também tem que corrupção. Vamos ver um caso aí de corrupção que envolve o nome dessa empresa, não para denegrir a imagem da empresa nem nada disso, só para que você que está sendo qualificado nesse treinamento, para que você entenda como de fato o setor funciona. Eu tinha falado no vídeo anterior, nesse vídeo que está aí em cima, que eu iria preparar você para trabalhar no mercado existente, o mercado atual, com os problemas atuais, com os problemas de corrupção. E tinha também falado para você que eu não estou aqui representando nenhuma empresa, eu não tenho ligação direta com empresa nenhuma, apesar de eu defender uma ou outra tecnologia, mas eu defendo baseado na legislação. A legislação é que indica que tecnologia eles querem. Eu, como engenheiro químico, posso ganhar dinheiro com qualquer tecnologia, portanto, desde a incineração, pirólise, biodigestor, reciclagem, qualquer tecnologia, para mim, é uma forma de ganhar dinheiro. Não faz sentido eu aqui transformar a tecnologia em time de futebol. Não faz sentido, tá bom? Nessa aula aqui nós vamos falar sobre a empresa extraambiental, que é a empresa de alguém que através dessa atividade, principalmente de aterro sanitário, se tornou um bilionário. É isso mesmo. O dono dessa empresa é um bilionário, chamado bilionário do lixo. Conseguiu criar uma empresa tão grande que tem essa renda, então, bilionária. A gente vai ver um pouco da história dessa empresa, que começa lá no momento em que não havia ainda política nacional de resíduos sólidos e estavam em amplo crescimento. Com a sanção da lei, ou seja, com a colocação da lei 12.305 brasileira, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, digamos assim, em validade a partir do ano de 2010, essa empresa apostou fortemente que eles iriam ter um crescimento gigante. No decorrer do tempo, a gente vai ver o que aconteceu. Não aconteceu exatamente como eles estavam pensando. Sendo que chegou um momento, né, que eles tiveram que receber a ajuda de uma outra empresa. A ajuda, entre aspas, fusionou com uma outra empresa para que pudesse, então, não abrir falência. Vejam só. Tudo isso por quê, pessoal? Porque ignorou o artigo 9º da Lei 12.305 de 2010, que diz que existe uma ordem de prioridade na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos. E que o aterro sanitário é a última opção. Como a decisão estratégica, o modelo de negócio da empresa foi baseado com alguns dirigentes que tinham uma opinião formada sobre aterro, já conheciam a tecnologia de aterro sanitário, sabiam como funcionava, portanto, defendiam uma tecnologia diferente de mim. Eu não defendo uma tecnologia, eu vejo que a legislação quer e tento colocar a tecnologia que vai solucionar aquilo de acordo com a legislação. Então a empresa acabou tendo problemas. Aí você vê uma empresa gigante ter problemas por causa que certos dirigentes têm a cabeça dura e não conseguem se adaptar aos novos cenários. Isso não é uma particularidade do setor de resíduos, tá? Isso é uma coisa do ser humano. Sempre que acontecem mudanças, algumas pessoas resistem às mudanças e acabam então abrindo falência. A gente tem diversos outros exemplos. Vou citar para vocês aqui a questão dos CDs. Lembra da loja de venda de CD, de DVD e tudo mais? Quando surgiu o MP3 e todo o mundo digital, eles resistiram lá, não, isso não vai prestar, e continuaram com o mesmo modelo de negócio. O que aconteceu? Quebraram todos praticamente. Hoje você não encontra mais praticamente nenhuma loja de CD e as que vendem não depende somente daquilo. Enfim, a gente vai conhecer a história dessa empresa. Lá na frente a gente vai ver também um envolvimento, qual é a relação dessa empresa com a questão da corrupção. Isso porque essa empresa trabalha basicamente com o setor público. E quando trabalha com o setor público, aí você junta os pontos. Setor público, muita soma em dinheiro, e aí você tem fatalmente algum envolvimento em corrupção. Eu vou explicar também para vocês como isso funciona. Não tenho aqui, claro, não vou mostrar que a empresa extra está fazendo corrupção. Vou mostrar algumas notícias, manchetes aí de alguns jornais e sites para que a gente então entenda o que é essa empresa. Vamos lá? Está preparado? Então, me acompanhe.
Bom, antes de tudo, vamos conhecer então o site da empresa. É muito fácil. A empresa chama-se Estre Ambiental e o site é www.estre.com.br. Como eu falei a vocês, eu estou estudando essa empresa com o único motivo de eu estar estudando essa empresa e não uma outra é porque ela é a maior do Brasil, né? Ainda hoje estamos em abril de 2018, né? O momento que eu fiz esse vídeo aqui, e pronto, e é também uma das maiores do mundo. Ela quis ser uma das 5 maiores do mundo, infelizmente não conseguiu, mas continua sendo uma grande empresa. Então esse é o site da empresa e você vai ver aqui que eles têm uma série de reportagens sobre sustentabilidade, sobre ética e conduta. Você vai ver que eles também possuem outras empresas que estão ligadas ao grupo, né? Hoje é um grupo Estre que a gente está falando aqui, então diversas outras empresas, Reciclas, Loga, né, Terrestre, enfim, Essuri. Se você vê alguma dessas outras empresas, você já sabe que pertence ao grupo Estre. Aqui embaixo também tem soluções para as empresas, eles vão falar sobre coprocessamento, combustível, tudo que eles fazem, gerenciamento de resíduos. Se a gente clica aqui, por exemplo, em energia, aí temos um exemplo de algum projeto deles aqui, em que é aproveitado o gás de aterro sanitário, e aí ele gera então energia a partir disso. Então tem 3 unidades aqui que servem de exemplo. Muito bom para quem quer fazer uma visita a alguma dessas unidades, né? Se você vê aqui, né, você vê o contato, eles fazem aqui, ó, biorremediação, o tipo de aterro que existe aqui, energia, telefone e tudo mais. Tá, então você pode entrar em contato e marcar uma visita técnica. Inclusive, aqui nesse outro link tem um vídeo de uma visita técnica feita à empresa Estre Ambiental. E aqui no final, o rapaz está explicando que é possível, então, agendar uma visita à empresa Estre Ambiental, e você vê aqui, inclusive, o número do WhatsApp, 991694827. Então, estou aqui até fazendo uma certa propaganda para a empresa. Interessante é que esse vídeo é de fevereiro de 2017, então não é tão velho assim, não é tão antigo assim, tá? Acredito que você pode, então, ligar para a empresa, tentar entrar em contato com um desses números da empresa, dependendo do que você quer ver, né? E ver lá o que eles fazem. Ó, manufatura reversa de eletroeletrônicos. Fica uma outra dica aqui para vocês. Vamos ver unidade Sorocaba. E aqui você pode ir lá na empresa, coprocessamento, manufatura reversa, né, o que eles fazem, quais são as empresas e tal, entrar em contato pelo telefone e tentar agendar alguma coisa. Não posso garantir que isso sempre funcione, tá? Soluções da cidade, soluções de empresa, soluções de cidade, sustentabilidade, enfim, uma série de coisas. Trabalhe conosco, também tem alguma possibilidade aqui, cadastrar o currículo, né, página vagas e assim por diante. Bom, sobre essa empresa aqui, a gente vai em primeiro lugar, ver o dono da empresa. Imagine quem é o dono dessa empresa. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? O dono dessa empresa, né, ele saiu, bom, as informações, em primeiro lugar, as informações que eu tenho dessa empresa são informações da mídia. Então, são informações que você também pode pesquisar. Tá? Inclusive, você pode digitar exatamente aqui, ó, o mesmo título aqui, Revista Isto É, e você vai cair também nesses links. Eu vou colocar aí os links também para que você possa acessar, e aí fica, quem sabe, até uma coisa mais fácil de você visualizar. Tá? Então vamos entender primeiro uma reportagem publicada em 2013, em março de 2013, na revista Isto É Dinheiro, em que fala do empresário, né, dono dessa empresa, que é o Quintela, deixa eu ver aqui qual é o nome dele, onde é que você vai ver o nome dele, aqui ó, Quintela Filho, tá? Esse empresário aqui que é o dono dessa empresa. Vamos lá, vamos entender? Olha só o que diz a notícia. Um grupo de funcionários da Cavo, aqui ele faz uma pequena propaganda, não interessa muito, tá. Aí vamos à segunda parte, nosso traje, para lá, cerca de 50% aqui, a simplicidade de investir é Há quase 14 anos ele acha muito dinheiro no lixo, mais precisamente 2 bilhões de reais. Esse é o valor do faturamento da Estre em 2012. Segundo Alvim, 10% do que é movimentado anualmente nesse setor no Brasil. Então, 10% do que é movimentado
é movimentado justamente por essa empresa, né? E se essa empresa fatura 2 bilhões, e isso corresponde a 10%, então os 100% seria 10 vezes mais do que isso aí, 20 bilhões de reais, o que, na minha opinião, ainda é uma soma pequena, é um pequeno potencial do que esse mercado realmente oferece no Brasil. O Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, portanto, mais de 200 mil toneladas por dia de resíduos. Até 2016, a meta é ser uma companhia de 5 bilhões, resultado que transformaria essa empresa em uma das 5 maiores do mundo em sua área. Existe uma grande oportunidade de expansão do setor no Brasil, diz Quintela Filho, né, que é dono dessa empresa. Agora vamos lá. Cerca de 50% do lixo do país é destinado de forma correta, segundo ele. Hoje a Extra é dona de 23 aterros sanitários, incluindo um na Argentina e outro na Colômbia. No Brasil, cerca de 25% de todos os resíduos recolhidos e enviados para tratamento tem como destino um dos aterros da companhia. Então, 25% dos resíduos gerados. O mundo trata o lixo como um fim. Para nós é o começo, diz Quintela Filho, naquela que se transformou em uma das suas frases preferidas. Repetida a exaustão para seus executivos. A frase que virou um dos lemas da Extra se materializou na estratégia da empresa, tanto que nenhuma oportunidade de negócio escapou do faro apurado de Quintela Filho. A companhia atua em quase todas as áreas da cadeia do lixo: limpeza pública, coleta, transporte, reciclagem e tratamento final. A presença em tantos segmentos se deve à agressiva política de aquisições. Nos últimos 5 anos, a Extra assumiu o controle de 7 concorrentes. Além disso, arrematou por estimados 100 milhões de dólares uma fatia de 11% da americana Star Atlantic Waste Holding, uma gigante que fatura 1,5 bilhões de dólares e administra 47 aterros e 26 usinas de reciclagem nos Estados Unidos. Por conta dessas transações, sua receita quintuplicou em apenas 2 anos. Era de 400 milhões em 2010. O número de funcionários cresceu ainda mais, pulou de 3 mil para 20 mil funcionários. Esse crescimento foi apoiado pelo BTG Pactual e pela Angra Infraestrutura, que compraram 27% e 8% respectivamente da Extra em 2011. Quintela Filho manteve-se sócio majoritário com uma fatia de 50,5%, mas o tempo de aquisições, ao que tudo indica, chegou ao fim, pelo menos por enquanto. Criamos praticamente uma torre de Babel de culturas e precisamos colocar a máquina para funcionar, de acordo com as estratégias. Primeiro vai produzir energia com gás metano, resultante da decomposição do lixo orgânico. Esse filão deverá ser explorado em 80% dos aterros da Extra. Em 2016, quando já estiverem com todas as turbinas funcionando, a operação deverá gerar 200 milhões adicionais aos cofres da empresa. Aí ele fala aqui que o empresário é visionário, tá? As perspectivas, e aqui nesse ponto é bastante importante você entender. Olha o que diz aqui a revista Isto É. As perspectivas do setor do lixo são ainda mais otimistas quando se leva em conta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê o fim dos antiquados lixões até 2014. Então, nesse ponto, todo mundo fala mal de lixões, até mesmo quem é dono de aterro sanitário. Lógico, o lixão é a pior coisa realmente que existe no setor de resíduos. As empresas só começaram a se preocupar com a gestão de seus resíduos nos últimos anos, diz Clóvis Benvenuto, presidente da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública. Quintela Filho foi um visionário ao apostar no segmento quando poucos acreditavam que o lixo poderia dar lucro. Sua história, no entanto, poderia ter sido diferente se não fosse a falência da trading de soja Cultrale Quintela, formada pela família dele aqui. Foi quase traumática, que pulou aqui a reportagem, tá? E pronto, Gisele. Eu vou deixar aqui o link, pessoal, para que vocês possam, então, ler toda a matéria. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte. O empresário, dono dessa empresa, ele apostou que... Ele foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos e ele apostou que o resíduo seria destinado, então, para os aterros sanitários. Então, ele foi nessa situação, ele foi nessa movimentação de construir mais aterros sanitários e oferecer para as empresas. Acontece que, junto com a sanção da lei, veio também a pressão por boa parte aí do pessoal do Ministério Público, que disse, não, o aterro não é solução. Porque o que dizia a lei? A lei dizia que a disposição final
era a última opção dos resíduos. Portanto, ao fazer o estudo no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, isso no caso do Brasil, tá? Você tem que ver aí no país que você está se isso também se aplica. Mas a gente está pegando um exemplo prático para a gente analisar e aprender um pouco com isso. No caso do Brasil, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos disse que mais ou menos 50% do resíduo gerado no Brasil era orgânico. Beleza, orgânico. 40 a 45% era reciclável e somente 5%, isso aproximadamente, tá, pessoal? Vocês podem consultar também na internet o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso com dados de 2008. Então, 5% disso era rejeitos. Somente os rejeitos deveriam e poderiam ser destinados, então, a aterros sanitários. Vamos entender isso um pouquinho? Dá uma volta aí. Olha só. Antes, o Quintela lucrava com 100% do resíduo gerado. Ou seja, todo o resíduo gerado era destinado ao aterro. E o negócio do aterro funciona como? Ele recebe dinheiro por cada tonelada que chega no aterro. De repente, ele está recebendo dinheiro por 100% do aterro. E de uma hora para outra, a legislação diz que somente 5% do que ele recebe hoje, né, no tempo em questão, poderia ir para o aterro sanitário. Os dirigentes da empresa, muito provavelmente, duvidaram que a lei fosse pegar, né? No Brasil tem essa coisa de lei pega, lei não pega. E acabou que o Ministério Público se envolveu na questão e pressionou bastante para que a empresa, sim, né, não permitindo dessa forma que nem todas as cidades construíssem aterro para 100% do resíduo, porque não era essa a solução. Você vê uma coisa pequena, mas aí você imagina diretores de empresas que vão dizer assim: ah, mas isso não vai dar certo, no Brasil nunca foi assim, e não sei o quê. Pois é, esses diretores que se recusam a se adaptar às novas condições de mercado, eles acabam levando essas grandes empresas à falência. Sinceramente, os grandes, enormes, bilionários podem perder os seus negócios por causa dessa gente assim. Se o dono da empresa não tiver uma visão, se não for realmente visionário, viu que saiu uma lei e viu que no mundo inteiro a tendência é a sustentabilidade, então por que lutar contra essa situação? A partir de agora você vai ver então o quê? Uma empresa que aposta na continuidade do tipo do modelo de negócio que eles estavam fazendo, então vão promover aterros sanitários em todo o Brasil. E o que acontece depois disso? Vamos voltar? Vamos ver lá então a próxima notícia relativa a esse assunto. A revista Exame, então, aqui em 2011, já falava o seguinte. Notem que aqui essa notícia aqui da Isto é Dinheiro, ela é de 2013. Ó, 2013. E aqui é de 2011. O lixo, quem diria, virou um grande negócio no Brasil. Diante de um mercado de 20 bilhões de reais, empresários se unem a banqueiros para investir no setor. Quer dizer, aqui na revista Exame ele confirma que o mercado é de 20 bilhões. Mas veja, em 2011, aqui em 2013 ele fala também que o mercado é de 20 bilhões e que a Extré aproveita somente 10% desse mercado. Aliás, somente não, né? Uma empresa sozinha aproveitar 10% do mercado também é bastante coisa. Aí o que que diz aqui a notícia? Veja só. Em uma entrevista recente gravada, tarará, o executivo David Steiner soltou a seguinte previsão: daqui a 10 anos será possível extrair tanta riqueza do lixo que as empresas do setor poderão fazer coleta de graça, sem que nenhum governo tenha que pagar pelo serviço. Ao ouvir a declaração, o interlocutor de Steiner esboçou um sorrisinho deboche, mas não retrucou. David Steiner ainda está em posição de receber crédito por suas palavras, por mais que elas soem como delírio. Há 7 anos, ele é o presidente da Waste Management, a maior empresa de lixo dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. Sob sua gestão estão 273 aterros sanitários, 17 usinas de geração de energia por meio de incineração de lixo, 119 operações de conversão de gás metano em aterros de energia. Então você vê que a característica dessa empresa é aquele modelo de negócio que não se aplica no Brasil. Eles investiram, eles trabalham, eles ganham muito dinheiro com o que, minha gente? Olha, aterro sanitário, incineração de resíduos,
tá? E aproveitamento do gás metano, porém nos aterros sanitários e não em biodigestores. A política brasileira não prevê esse tipo de situação. Vocês vão entender por que eu estou falando isso agora, porque vocês vão ver que essa empresa se junta depois com a Extra Ambiental. Vamos lá? Com isso, fatura 12 bilhões de dólares por ano. Hoje não há nada no Brasil que se pareça com isso, nem em tamanho de receita, nem em modelo. Mas para alguns empresários e investidores, a Waste Management já é uma referência no negócio por muito tempo negligenciado. Segundo estimativas, o mercado de lixo hoje tremendamente pulverizado movimenta quase 20 bilhões de reais no Brasil. Um dos que acompanham com entusiasmo o desempenho da Waste Management e sonham em fazer algo parecido é o paulista Wilson Quintela Júnior, 54 anos, o homem à frente da Extra. Aí você vê o quê? O empresário, ele pega a empresa americana, a maior empresa americana, 273 aterros sanitários, e vai se basear nessa empresa, no modelo de negócio dessa empresa. E ele meio que vira as costas para a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Percebe? Ele vai buscar na empresa como ela está ganhando dinheiro e diz, não, aquilo ali é que é o bom, porque eles estão ganhando dinheiro. Esquecem que a política brasileira tem um intuito diferente do que é praticado nos Estados Unidos. A política de resíduos americanas, ela visa o lucro. Os Estados Unidos é um país extremamente capitalista, então o que acontece lá nos Estados Unidos é em função de lucro. No Brasil, existe uma vontade, a lei expressa uma vontade regulamentada de inclusão social. Então os catadores entram dentro da cadeia. A partir do momento que os catadores entram nessa cadeia, então você não pode enterrar todo o material, muito menos incinerar todo o material. E muito menos deixar para aproveitar o gás metano somente nos aterros sanitários. Você tem que fazer isso antes. E a disposição passa a ser o final dessa cadeia. Entende? Então, vejam, o dono de uma empresa, na minha opinião, cometendo aqui segundo a reportagem, tá, minha gente? Eu não conheço o Quintela, não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, não sei qual a visão dele hoje, em 2018, essa daqui é uma reportagem antiga, tá? Mas nesse momento, segundo essa reportagem aqui, Quintela, na minha opinião, está cometendo um erro estratégico, né? Então você vê que os grandes também cometem erros estratégicos. E às vezes, justamente porque tem muito dinheiro e são bem-sucedidos até aquele momento, eles pensam que vão poder fazer tudo e que tudo é permitido. E depois o tempo vai mostrar que isso não funciona bem assim. Vamos lá voltar para a reportagem para que você possa entender. Olha só o que acontece aqui. De lá para cá, ampliou seus domínios e hoje opera 10 aterros que atendem centenas de clientes públicos e privados e estão localizados no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, em Bogotá e Buenos Aires, na Argentina. Outros 2 deverão ser inaugurados nos próximos meses na cidade paulista de Piratininga e Aracaju. Em março desse ano, Quintela fez uma manobra ousada. Com a ajuda da BTG Pactual de André Esteves, atropelou o fundo de Private Equity que vinha já há algum tempo negociando a empresa de coleta de lixo urbano Cavo, do grupo Camargo Corrêa, e a comprou por 610 milhões de reais. Então ele comprou a empresa Camargo Corrêa por 610 milhões, e a empresa também que tinha outros aterros sanitários. A aquisição da Cabo fará com que o faturamento da Extra, previsto para 640 milhões, em 2011 dobre. Tá, então realmente ele aumentou, você vê, ó, o faturamento da Extra em 2011 era de 640 milhões de reais. Em 2012 ele não dobrou, ele foi para 2 bilhões, como fala aqui, ó. Faturamento em 2012 foi para 2 bilhões. A lei brasileira ela foi lançada em 2010, então de fato nesse primeiro momento ele cresceu bastante, aumentou bastante o faturamento dele. Claro, teve que fazer investimentos, né, comprou por 610 milhões, né, aumentou o faturamento, mas se endividou também. Claro, em um só ano ele pagou o investimento que ele fez aqui na Camargo Corrêa. Enfim, aqui ó, o que faz Quintela sorrir não é tanto o que ele conseguiu construir, mas o potencial que vê pela frente. Veja só, ainda hoje a coleta atinge apenas 88% do lixo gerado no Brasil,
segundo aqui. Você vê que tem dados contraditórios. E desse volume, 42% são destinados aos lixões. No ano passado, depois de quase 20 anos tramitando no Congresso, a política nacional foi finalmente aprovada. E com ela, foi determinado que 2014 será a data limite para o fim dos lixões. As prefeituras terão que estabelecer programas de gestão de risco que permitam separar resíduos, aquilo que pode ser aproveitado dos rejeitos, material que realmente merece ir para aterro. Enfim, ele mostra aqui nessa reportagem que, de fato, né, existe uma grande perspectiva, eles ficam muito otimistas porque eles percebem que eles apostam que a lei não vai pegar e que aquele que deveria ser separado, na verdade, vai para o aterro. Por que eles apostam nisso, pessoal? É preciso entender que eles dominam a tecnologia do aterro. Então, o que ocorre? Ele simplesmente pode dizer, eu construo outro aterro, recebo aqui. É muito mais fácil, não tem que criar tecnologia nenhuma, não tem que fazer nada, estudo nem nada, contratar ninguém, nem nada. Cavo um buraco, enterro o aterro e recebo por cada tonelada. Esse é meu modelo de negócio, por cada metro cúbico. Esse é meu modelo de negócio. E assim eu vou ganhar dinheiro. E aí ele apostou nessa sequência, né, nesse modelo de negócio. Vamos ver então o que acontece mais para frente. Né, aqui, o que é esse tipo de empresa, qual é o tipo de problema que eles têm. Aqui em 2017, essa reportagem. Empresa Estre pode parar a atividade por dívida da Prefeitura Municipal de Alagoas por cerca de 41 milhões de reais. Então, o que ocorre? Algumas empresas, no momento de crise, deixam de pagar, algumas prefeituras deixam de pagar o valor para as empresas de aterro. O que ocorre? Essas empresas têm os seus custos operacionais e precisam manter isso. E se a prefeitura deixa de pagar, isso provavelmente também afeta o custo operacional dessa empresa. Então, eles têm esse tipo de problema. Tá? Aqui, de tal forma que eles entraram, então, numa crise em agosto de 2017. Isso daqui é de dezembro de 2017. Em agosto, eles já estavam, então, em crise. E aí, o que ocorreu? Como a Estre, gigante do lixo, foi parar na Nasdaq. Aqui ele mostra, né, a notícia em que fala que o capital para a Estre está vindo da Boulevard Acquisition Corp 2, um veículo de aquisição de propósito específico, na terminologia em inglês, listado na Nasdaq, cujo chairman é Mark Lazery, fundador e CEO da Avenue Capital Group, uma empresa de investimentos que administra cerca de 10 bilhões de dólares em Nova York. Né? E aqui, Lazery e sua sócia Sônia Gardner fizeram seu nome e fortuna investindo em empresas altamente endividadas. Então, essa empresa, ela acabou, né, comprando uma parte significativa da Estre, mais de 40%. Deixa eu ver aqui onde é que enxergo isso. Fundada por Quintela, a Estre é dona de 13 aterros sanitários e tem outros 5 em desenvolvimento. Isso aqui em 2017. Você vê a evolução da empresa. Com o sonho de criar a Ambev do lixo entre 2008 e 2013, Quintela comprou 7 empresas. E aí ele fala também, deixa eu ver onde é que está a participação. Enfim, você vai poder ver aqui, ó, a possibilidade tá lá. No Brasil, a Estre recebe 8%. A Estre recebe 8% do resíduo no Brasil. Então, acabou que eles tiveram a ajuda dessa empresa. Essa notícia também foi publicada aqui no site da Valor Ambiental, também em agosto de 2017, e fala um pouco mais explicado, na minha opinião, sobre essa compra, tá? Inclusive, pode ser que tenha sido aqui. Tá aqui, ó. Após a efetivação da transação, e considerando que não haverá resgate pelos atuais acionistas da Boulevard, os atuais acionistas da Estre deterão 43% das ações da nova empresa e os da Boulevard ficarão com o restante das ações. Quer dizer, a Boulevard acabou ficando com a maioria, sócio majoritário da empresa da Estre. Isso por quê, pessoal? Porque a Estre entrou em crise e estava endividada, altamente endividada, devia mais de 1 bilhão de reais. Tá, isso está escrito aqui também. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Com isso, a Estre se tornará uma subsidiária da Holdco e a Boulevard também se tornará uma subsidiária da Holdco, que será a companhia de capital aberto. Lá. Aqui deixa eu ver se tem uma parte que eles falam
da dívida. Deixa eu procurar aqui, dívida. Aqui. O caixa atual do Boulevard será usado para amortizar os 200 milhões de dólares da dívida atual da Extra, considerando o desconto no montante total. Eles também, tá? Esse montante total que eu vi em alguma parte desse site aqui, que era mais de 1 bilhão. Né? E aí o que ocorre? De fato, a Extra entrou em crise e acabou então tendo que vender a situação majoritária da empresa e acabou se tornando então uma subsidiária, né? Ela que queria dominar as outras empresas acabou sendo dominada então por uma grande empresa aí de investimento. Na minha opinião, essa empresa que comprou a Extra, ela também não percebeu uma coisa, que a questão do aterro sanitário, no final desse vídeo aqui, quando a gente estiver fazendo somente análise, eu vou falar para vocês. É cilada você investir em aterro sanitário hoje no Brasil. As empresas existem hoje, vai continuar existindo, mas é como se fosse uma bomba relógio ter um aterro sanitário no Brasil. Tá? Vamos caminhar um pouquinho, que é para a gente chegar então, chegando ao final dessa aula, para você entender. De fato, a empresa Extra entrou na bolsa, na Nasdaq, que é uma bolsa europeia. Daí você vê aqui as ações dela, Extra Ambiental, e você vê que no último ano, que foi quando ela entrou, se eu colocar aqui os últimos 3 anos, você vai ver que ela entrou em operação em 2018. 2018, tá aqui, praticamente 2018. Então nós temos aqui, ó, janeiro, fevereiro, março e abril. E as ações entraram na bolsa por 9,5 dólares e hoje estão valendo aí 10,5 dólares. Então teve uma valorização de 1 dólar aí na bolsa da Nasdaq. A primeira coisa que aconteceu foi uma queda brusca, aqui ó, você está vendo 9,5, baixou para 8,2 e depois foi aumentando gradativamente até chegar então a 10,5. E aí é muito importante você observar isso aqui. Porque você consegue imaginar por quê? Qual o ponto fraco? Vamos fazer, né, antes de falar da questão da corrupção, qual é o ponto fraco de uma empresa que tem a base dela em aterros sanitários? Então, você pretende trabalhar com resíduos e pense o seguinte: a Extra recebe boa parte, mesmo do dinheiro que vai lá para biometano, que vai jogando então resíduo orgânico lá dentro dos aterros para depois gerar biogás, mas entenda que a Extra recebe dinheiro para enterrar lixo. E a política brasileira, ela diz que não se deve enterrar o lixo, deve-se aproveitá-lo. Portanto, imagine uma situação em que em uma cidade exista a empresa Extra que recebe 100% do resíduo e você chega lá, ou então chega algum outro empresário e investe na construção de um biodigestor para tratamento dos resíduos orgânicos. E aí o que vai acontecer? Olha aqui novamente para as ações. A valorização das ações acontece em função daquilo que os empresários enxergam, os investidores enxergam na possibilidade dessa empresa de ganhar dinheiro no futuro ou não. E aí chega um investidor e coloca um biodigestor para tratar todo o resíduo orgânico da cidade. E com isso, a empresa Extra que ganhava por cada tonelada que eles enterravam, deixam de receber 50% do material. Significa que a receita deles reduz de 50%, porque metade do resíduo é orgânico. E se isso for destinado então aos biodigestores, isso deixa de ir para o aterro sanitário, portanto, a empresa que ganhava dinheiro com aquilo deixa de lucrar dinheiro com isso. Problema seríssimo. O que você acha que vai acontecer então com as ações? É uma bomba relógio isso. É uma bomba relógio. A empresa Extra está numa situação que pode reagir perfeitamente a isso e virar o jogo. Ela pode ser dona do biodigestor. Mas é aquilo que eu falei para vocês, existe uma resistência daquilo que muitas vezes eu chamo os dinossauros do setor de resíduos, né, que são aqueles que resistem às mudanças, não conseguem se adaptar às novas situações. E aí quando vem o meteoro da sustentabilidade, e entre esses meteoros eu me incluo nesse meteoro, que eu levo a mensagem da sustentabilidade para todos os lugares através da internet, mas também presencialmente. Então, quando a gente explica o negócio e, digamos assim, a lucratividade do empreendimento de um biodigestor para um empresário que resolve investir então naquilo, aí, meu amigo, quem investir leva aquela quantidade. O Ministério Público tem que apoiar
o investimento, digamos assim, a investida daquele empresário que diz, não, a gente vai aproveitar antes de ir para o aterro, porque o aterro é a última opção. Você entende? Então, a empresa Extra, apesar de ser a maior do Brasil, essa renda de 2 bilhões de reais que eles lucram, quem sabe pode ser até mais um pouco, ela, na verdade, ela tende a ser distribuída pelas indústrias de reciclagem, biodigestores, compostagem e tudo que for outra solução que evite que vá para o aterro sanitário. Portanto, se você bota uma empresa de reciclagem numa cidade como essa, você tem direito por lei de receber todo aquele material e aquele material não pode ir para um aterro sanitário. Você entende? E aqui está uma grande sacada, uma grande oportunidade para você. Entendeu? Pensar na possibilidade de investir numa usina de reciclagem ou mesmo através de competências que você vai desenvolver, mapeamento do mercado de resíduos, saber o que está indo para onde é que está sendo gerado, para onde é que está sendo ido. Através desse mapeamento de uma visão estratégica, você apontar então as melhores soluções, tanto para os empresários da Extra, como também para outros empresários futuros, obedecendo aquilo que diz a Lei Brasileira de Resíduos Sólidos. Essa situação para o mercado brasileiro, mas o mesmo modelo de negócio perfeitamente aplicável a outros mercados, entende? Então, é isso que eu vejo. Um outro agravante que a gente vai falar aqui das empresas que trabalham com aterro sanitário é a questão da corrupção. Você sabe como funciona essa coisa de máfia do lixo como no Brasil, assim como em outros países? No Brasil é o seguinte, as empresas que, né, o processo de destinação e coleta de resíduos, ele é pago, né, imagina, antes da lei brasileira, da lei de 2010, tudo era pago e custeado pela prefeitura, que cobrava imposto das empresas e das pessoas, taxa de lixo, e aí pegava esse dinheiro e pagava uma empresa para fazer coleta e também pagava o aterro sanitário para receber o resíduo. 100% do resíduo. E aí o que ocorre? Aconteciam as licitações e o processo de corrupção funcionava da seguinte forma. Se reunia então as empresas ali com o gestor público e disse, olha, se eu ganhar a licitação, eu te dou 10% ou 3%, ou sei lá quantos por cento do valor que a prefeitura vai pagar para a minha empresa, eu te dou tantos por cento aí desse valor. É assim que acontecia o processo de corrupção. E aí você imagina, em todo canto que existe aterro sanitário, a probabilidade de ter um processo de corrupção como esse é grande. É grande. Estamos no ano de 2018, é grande. E onde é que a Extra entra dentro desse processo? Eu vou mostrar duas coisas aqui para vocês interessantes, que são o seguinte. Nessa notícia aqui, publicada nesse Jornal do Dia, em 2018, essa é a data de hoje, tá? Aqui é a data de publicação, 14 de dezembro de 2017. A notícia diz o seguinte, eu nem sequer conheço esse site aqui, o Jornal Dia a Dia. Extra Ambiental é a primeira do setor a conquistar o selo internacional anticorrupção. Vou até clicar aqui na frente, vamos ver o que é esse site aqui direito. Olha, está dizendo aqui, Três Lagoas, política, né, governador entrega estação, Lagoas, vítima de acidente de doença de trabalho, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, é um site que publica aqui algumas notícias, né? Vamos ver a quem pertence, se tem aqui. Jornal Dia a Dia, todo direito reservado, tema, cola, Paula, não. Bairro, aqui, os contatos, bom, não sei. Jornalista responsável, Rai Santos, editor-chefe Daniel, Webmaster, enfim, não sei de quem é, né? Deve ser de alguém privado, um blog. Mas aqui eles estão dizendo que a empresa esta ganhou o selo de Internacional Anticorrupção, maior empresa de soluções ambientais da América Latina, recebe o certificado ISO 37001 após investir em política de integridade. E a notícia diz em dezembro de 2017 que a Extra Ambiental é a primeira empresa do setor de gerenciamento de resíduos
e Soluções Ambientais do Brasil a receber o certificado. A conquista é resultado de um forte compromisso e investimentos em programas de controle interno e políticas de integridade que envolvem o permanente treinamento de seus profissionais, além da criação e reforço de códigos de conduta e processos de garantia de conformidade com a legislação em vigor. Então aqui a reportagem vai enaltecer a empresa e dizer e tudo mais. Logo em seguida, quando você pesquisa o nome Estre Ambiental e Corrupção, aí me aparece essa notícia aqui de março de 2018, 3 meses depois, que diz o seguinte: a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira a Operação Descarte, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que desviou mais de 100 milhões de reais por meio de uma rede formada por diversas empresas de fachada, cujos proprietários eram laranjas, segundo as investigações. Foram cumpridos 15 mandatos de busca e apreensão em residências e empresas na cidade de São Paulo, Santos, Paulínia, Belo Horizonte e Lamim. As empresas participantes do esquema simulavam uma venda de mercadorias ao cliente do serviço de lavagem, que então pagava por produtos inexistentes via transferência bancária ou boleto. As quantias recebidas eram transferidas para outras empresas de fachada que remetiam os valores para o exterior ou fazia transferências para pessoas ligadas ao cliente final. Bom, o que ocorre aqui é o seguinte: conforme as investigações, o Grupo Soma, concessionária de serviços públicos de limpeza de São Paulo, se valeu dos serviços ilícitos dessa rede, simulando a aquisição de detergente, saco de lixo, uniforme e outros produtos entre 2012 e 2017. O Soma prestou serviço de coleta de lixo à Prefeitura de São Paulo nas gestões de Gilberto Kassab e Fernando Haddad. Só na gestão de Kassab o contrato era de 1,1 bilhão de reais. Kassab é o ministro da Ciência e Tecnologia de Comunicação no governo Michel Temer. Isso é atual, é hoje, está atual. O consórcio Soma, o que isso tem a ver com a Estre? O consórcio Soma é liderado pela empresa Cavo, controlada pela Estre Ambiental. Segundo a Polícia Federal, o Soma dissimulou a origem ilícita de 100,5 milhões de reais por meio de contratos falsos de aquisição de insumos para limpeza, serviço de limpeza, tendo sonegado cerca de 34 milhões em tributos, de acordo com a Receita Federal. Bom, você vai poder ler aqui um pouco mais sobre essa notícia, né? E aqui a gente chega então ao último a notícia sobre essa empresa, e aí a gente vai fazer então a nossa análise. Você vê o seguinte, né, que o prefeito, ele acaba, né, em crimes que envolvem a gestão pública, acaba que o prefeito recebe então um pagamento dessas empresas aí para que elas ganhem licitação, e as empresas precisam maquiar isso de alguma maneira, e aí surgem essas criatividades para bancar aí esses processos de tramitação. O que eu acho engraçado, minha gente, é o seguinte, né, sem dramatizar a coisa, é que existem pessoas e empresas que investem bastante tempo, quase que uma faculdade, mas as pessoas se especializam em burlar a lei, né? Ao mesmo tempo que elas se especializam em burlar a lei, ela poderia se especializar em cumprir a lei e fazer a coisa certa. Mas não, parece que, sei lá, por uma praga do universo, por sei lá por que motivo, algumas pessoas decidem, parece que é uma coisa lá dentro dele, assim, entendeu? Tem dois caminhos, o certo e o errado, o cara sempre escolhe o errado. Se você apresenta uma maneira correta para ele, ele vai e escolhe uma maneira errada. Ele vai sempre tentar burlar o sistema. Infelizmente, a gente tem isso também no setor de resíduos. E isso acontece porque as pessoas estão acostumadas a ganhar dinheiro daquele jeito, ele vai fazer tudo para manter aquele processo. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira, ela exige mudança de comportamento para que se haja o que? A inclusão social. Veja, se fosse um sistema como é na Europa, aqui na Alemanha, em que a incineração é permitida, né, e a diferença de você ter um aterro e um incinerador de resíduos é praticamente nenhuma. A grande vontade dessa destinação final, dessa disposição, né, e destinação, é que você receba o máximo de resíduo possível, porque você ganha em cima de cada tonelada, entende? Então, se é incinerador, venha todo mundo para cá.
Se é aterro sanitário, melhor ainda, vem todo mundo para cá. Se é pirólise, vem todo mundo para cá. E todos eles participam mais ou menos dos mesmos esquemas de corrupção que eles vão tentar maquiar de uma maneira ou de outra. Entende? Agora, na sua opinião, quais as oportunidades que você pode tirar disso? A gente vai... O nosso intuito, repetindo aqui, não é criticar esta e dizer, olha, essa empresa não vale nada, não tem nada disso. O que eu quero saber é, dentro desse mercado, que competências você precisa desenvolver para trabalhar mesmo nesse mercado. Porque, pensa bem comigo, a oportunidade é o seguinte, os dinossauros, esses donos dessas empresas, eles vão morrer, eles não vão conseguir se adaptar aos cometas da sustentabilidade, não vão conseguir se adaptar às novas condições de sustentabilidade. Eles têm uma resistência muito grande. Talvez a quantidade de dinheiro que eles dispõem façam ficar arrogantes, e a gente tem isso em vários outros segmentos, na informática, o surgimento da Microsoft, a IBM naquele tempo era muito arrogante, enfim, uma série de outros exemplos que tem também em outros segmentos, outras áreas aí da economia, né? Aí você pensa, como é que você agora, sabendo que os gigantes vão se comportar dessa forma, como você, que é um cometa da sustentabilidade, que quer cumprir a lei, como é que você pode aproveitar esse mercado? Essa é a lição que a gente quer tirar dessa aula aqui em relação a Extra. Lá na frente a gente vai ver outras aulas. Mas em relação a Extra é isso. Qual o seu desafio? O que é que você precisa? Porque, olha, se você tiver dinheiro aqui nessa situação, a Extra tem muito mais dinheiro que você. Então você tem que ter uma estratégia que consiga fazer com que você ganhe dinheiro e que o fator do dinheiro não seja o decisivo para você se manter nesse mercado. Então é o quê? Competência. Você precisa cumprir a Política Nacional de Resíduos Sólidos para que você se mantenha de fato nesse mercado, entende? Esse é o grande segredo de trabalhar nessa área. Você vai lutar com esses gigantes, mas é preciso ter inteligência. Bom, na hora que você estiver lutando contra os gigantes, pode acontecer que os gigantes não vão gostar muito de você aparecer lá. Então você tem que estar amparado pela lei, você tem que desenvolver estratégia, você não pode meter a cara no mercado desse, porque, veja, é mercado de resíduos, mercado que na Itália movimenta máfia, é um mercado que você tem que agir com inteligência, tá? Senão o mercado te tira dali. Então você precisa entender. Por outro lado, a empresa Extra e as empresas de aterro, a quantidade de aterro no Brasil é muito pequena. Aí você imagina, caramba, beleza, eu vou disputar aqui com um aterro, mas e uma outra cidade que nem sequer aterro tem? Só tem lixão. Ali você é praticamente o rei. Qualquer situação que você implementar ali, você vai ter sucesso, porque a legislação obriga que passe primeiro por essas situações de tratamento. Só que na cidade, se não houver nem disposição final, que é o aterro sanitário, então, amigo, basicamente qualquer coisa que você colocar lá, você vai ganhar, entendeu? Você vai ter direito a fazer a exploração daquele material. E um outro detalhe importante é, quando você estiver numa cidade que você conseguir atingir 100%, tratar 100% de um determinado tipo de resíduo, digamos resíduo da construção civil, então o que acontece é que aquilo ali, monta-se uma empresa que vai ter uma certa capacidade, né, vai tratar ali 100% do resíduo daquela cidade, não importa qual o tamanho dela, e aí os moradores e as empresas daquela região não vão gerar mais resíduo só para que você possa abrir uma outra empresa de reciclagem de construção civil ou de papel ou de qualquer outra coisa, entende? Quem chegar primeiro e dominar o mercado, normalmente é a pessoa que vai ficar ali, é a empresa que vai ficar ali e vai dominar aquilo ali por muitos e muitos e muitos anos. Cada vez que crescer mais o mercado, a produção, a empresa vai lá, faz um pequeno investimento, compra um módulo diferente, avança um pouquinho e depois atinge novamente 100% do mercado, ou seja, ela fatalmente vai dominar aquele mercado ali há muito tempo. Então, pergunto a você, quanto tempo mais você vai esperar para empreender na sua cidade? Seja o que for, serviços, consultoria, usinas de reciclagem, biodigestores, compostagem, quanto tempo mais você vai precisar para tomar a decisão de fazer isso? Tá? Eu quero saber o que você aprendeu com essa aula,
Por favor, responda aí nossos questionários. Fique de olho também no seu e-mail, porque você vai estar recebendo uma série de e-mails com informações atuais, com estudos atuais, análises, para que você evolua nesse processo, nesse treinamento que a gente está fazendo para empreendedores. O objetivo aqui é que você desenvolva essa visão estratégica e consiga, então, mapear o setor de resíduos, fazer diagnóstico, fazer destinação e consiga se dar bem através do seu conhecimento. Você vai perceber durante todo o curso que o conhecimento é mais valioso do que dinheiro nessa área. Tá certo? Bom, é isso aí. Então, a aula acabou ficando um pouco longa, mas eu diria que ela não ficou longa, custou o tempo necessário para que você possa aprender de fato essa excelente aula que a gente viu hoje, tá certo? Espero então pelos seus comentários e a sua interação e a gente se vê na próxima aula. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.